Você sabia que o nosso país é o país que mais pratica a crença ancestral africana? A nossa crença, ela é oriunda da terra de Enoque, que dali surgiu os povos que habitam aquela região ocidental, subsaariana, onde hoje é a Nigéria, Togo, Benin e Níger e outros países. Então, em 1650, houve a cisão que criou o país chamado Daomé, que foram as nações Ifon, Pupó e o povo Ashanti. Eles se uniram e formaram o Daomé, o Daximé. Logo em 1700 começou uma grande guerra que eles começaram a invadir o Império Ilucumi. E ali houve aquele houve aquela venda de escravos. Os Ilucumis, Yorubás, vendiam os Daomeanos e os Daomeanos vendiam os Yorubás. Os Daomeanos fizeram um trato com os muçulmanos, com os árabes islamizados, com os árabes, né, os árabes islâmicos, e dali os árabes começaram a fornecer armamento para os Daomeanos. Então eles começaram a ter várias vitórias sobre os Yorubás Lucumis. Nessa questão, os Daomeanos passaram a se islamizarem, passaram a serem muçulmanos também e construírem mesquitas em sua terra. Tanto é que até hoje existe essa ligação muito grande deles com a cultura islâmica. Tem um acontecimento em que, na invasão da cidade de Queto, em que os daomeanos invadem Queto e o povo de Oió vai apoiar a cidade de Queto, vai apoiar a cidade de Queto em socorro dessa invasão. Os daomeanos vencem o povo de Oió. Daí aquela batalha que foi transformada em filme com as agogis, que as mulheres leopardos que foram decisivas nessa guerra, e são capturados 10 mil soldados de Oió que são vendidos como escravos para as Américas. Logo o povo de Oió, ele acaba aceitando a islamização. No caso, o rei de Oió era Fonjá, e ele se associa com muçulmanos para não cair, porque a regra era que quando o rei perdia, ele tinha que... Então, como ele tinha que dormir, como diziam os Oiomecê, e o primo dele, que era o rei de Petu, mandou que ele o fizesse, ele não aceitou esse conselho do primo. E se juntou aos muçulmanos, invadiu Ipetu e tomou Ipetu, também islamizando essas terras. Nessa treta toda, a Fonjá viu que estava se fortalecendo e resolve se livrar dos muçulmanos de Oió, mas ele não consegue. Os muçulmanos prendem ele e mandam ele para o Orum queimado. Então, nesse período, aqueles que sobraram dos Oiós foram pedir ajuda aos ingleses, que se livraram dos muçulmanos e guerrearam contra os daomeanos e venceram. Daí é criado o país Nigéria. A história não é tão curta assim, não tão simples assim, mas daí você vê que a Nigéria passou a ser um país em que em torno de 49% da população é cristã e 48% da população é muçulmana. E o restante se divide entre hindus, budistas e das religiões de matriz africana. Então, se você for ver, eles são muito poucos praticantes da cultura ancestral, da prática ancestral africana na Nigéria. No Brasil,
O IBGE ele diz que a cultura ancestral africana ela é praticada por 0,4, 0,5% dos brasileiros. Mas é como tudo no IBGE, não dá para confiar muito, porque é autodeclaração, o cara é macumbeiro e fala que é católico. Assim como no IBGE também só tem 20% de negros no Brasil. A gente vê preto pra caramba, né? Mas eles dizem que só tem 20% de preto no Brasil. A maioria no Brasil é branca, segundo o IBGE. A questão que me faz gravar esse vídeo é que nós como população oriunda da África, população afrodescendente, é claro, nós temos misturas com a população indígena. Aliás, nossa cultura tem mistura com a cultura indígena. Você pode ver o GG é o mistura do culto de Vodun com o culto Vodun, né, de origem do Dahomey, e com o culto de prática ancestral indígena lá do território do Maranhão. Mas a grande questão é que devemos propagar nossa cultura, nossa prática ancestral, porque faz parte da nossa etnia, faz parte da nossa herança étnica, da herança ancestral. Lutar pelo fim do racismo, uma luta antirracista, ela requer o conhecimento da sua cultura ancestral e da sua louvação aos seus ancestrais. Não existe nenhuma cultura, nenhuma etnia, não existe nenhuma etnia que não tenha uma cultura ancestral. Aliás, fazer parte de um grupo étnico não é só aparecer, não é só trançar o cabelo, não é só cantar um samba ou outro. Pelo menos conhecer um pouco de sua cultura. A pessoa não precisa nem ser realmente praticante da cultura afrodescendente, mas se ela tem ancestralidade afro, ela tem que pelo menos conhecer. E é isso, conhecer para não desrespeitar, porque quando a gente não conhece e fala sobre o assunto, a gente fala muita besteira. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Iboru.